Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui na continuidade da gravação da aula. Nós estamos aqui na segundo momento aqui da matéria procedimento de emergência médica, né? Página de número 9. Nós vamos ver aqui as emergências, a relação em relação às emergências psiquiátricas, né? E são em sua maioria referente a transtornos de humor, de pensamento e comportamentos exacerbados ao ponto que configuram uma emergência médica, né? Os casos mais comuns em relação ao transtorno de humor, que é uma depressão de mania, vocês conhecem, é uma alteração humoral de humor, mania, depressão. São surtos, é caracterizado por surtos, estresse agudos, ansiedade intensa, manifestações histéricas, suicídio e uma ideação verbalizada que ele começa a apontar, através de palavras, apontar para o suicídio. Aí temos aqui umas considerações importantes no questionário de saúde que vocês receberam na apostila, é muito importante, fundamental. Com o paciente, antes de iniciar a terapia propriamente dita, é muito importante observar a fundo se o paciente que procura o psicanalista é um psicótico ou um deprimido grave. Então está aqui a importância de vocês, a relevância de vocês fazerem uma boa rastreação do histórico de saúde do paciente, né? Procurando saber se trata principalmente de um quadro psicótico ou se trata de uma depressão grave, profunda, né? E isso é fundamental. Mais à frente nós iremos falar o porquê, né? Porque as psicoses são sempre tratadas com medicamentos, né? E tem que ter um prognóstico muito reservado, e não são indicados para esses casos tratamento psicológico, nem psicanalítico, nem comportamental. Então, exemplo, nós sabemos muito bem que o psicanalista trabalha com psicoses leves e ele não trabalha com psicoses estruturadas, psicoses pesadas, que uma especialidade do psiquiatra. Então, por isso que na anamnese tem que se tomar muito cuidado para que você possa evitar, em algum momento no consultório, algumas consequências desagradáveis. Vejamos aqui a conduta em relação a esse tipo de paciente. Paciente entrou em surto no consultório, ele vai apresentar alguns aspectos, por exemplo, delirante, ele vai estar desconexo, logorreico, ou seja, ele vai estar falando sem parar, ou ao contrário, vai ser uma pessoa negativista, ele se fecha ou fica agressivo, né? E tem desintegração de pensamento. Continuando, contatar a família, é a primeira numa situação dessa, por isso que na ficha de anamnese é bom você ter o telefone de um paciente, de um familiar bem próximo, para que numa emergência dessa você ligue e contacte o paciente mais próximo, e caso o paciente use alguma medicação, que conste no questionário de saúde, ver se está junto a seus pertences, ministrá-la, mas provavelmente quando isso acontece é porque ele não vem tomando com regularidade. Então, na clínica, você efetua a anamnese, e ao efetuar a anamnese bem feita, você observar que seu paciente faz uso de algum medicamento, tem que imediatamente perguntá-lo se ele está fazendo atualmente uso desses medicamentos. É imprescindível, porque para que numa eventualidade, numa situação como essa, né, você saiba como se comportar. Normalmente, quando acontece isso, é porque o paciente escondeu disso na anamnese e ele não vem fazendo uso regular do seu medicamento. Então, se o acompanhante estiver presente, tem que chamar imediatamente, e caso o paciente relate no questionário de saúde que faz tratamento psiquiátrico, contatar o médico assistente. Então, se ele já lá na anamnese ele elencou lá que ele faz um tratamento psiquiátrico, tem que imediatamente, se possível, fazer contato com o profissional, com o psiquiatra,
para pedir devidas orientações a ele. Ele vai orientar, com certeza, como proceder nesses casos. Na página 10, agora, em relação às neuroses, nos casos de reação aguda ao estresse, transtornos histéricos, ansiedade intensa, as situações até se parecem durante uma crise com os quadros psicóticos. Contudo, logo se observa que são mais brandos. Os transtornos neuróticos, eles obviamente são mais brandos que os psiquiátricos. Eles se parecem um pouco, mas você logo define que não se trata de um quadro psicótico, que se trata de um quadro de neurose. E neste caso, nada impede que a terapia continue, quando se trata de quadros de neurose. Então isso não vai impedir. No caso do psicótico, não tem como continuar a terapia. Então a terapia vai continuar no caso da neurose. Então, por vezes é necessário uma parceria com a psiquiatria para medicá-lo e evitar estas crises de desequilíbrio momentâneo, porém perigoso e emergencial. Então tem essa diferença da questão do quadro do paciente psicótico e do quadro do paciente neurótico, né? Um tem que interromper inteiramente a terapia, e o outro, que é o caso do quadro neurótico, pode continuar. Vamos tratar agora, na página número 11, das depressões graves, quando se trata de um quadro relativo a depressões graves. Os transtornos depressivos devem ser vistos pelo terapeuta com extremo cuidado, né? Na maioria das vezes, a depressão, no caso não psicótica, não endógena, ou seja, produzida pelo próprio organismo, vem de dentro para fora, pode ser tratada em terapia psicanalítica, é óbvio, né? Porém, é necessária parceria com o psiquiatra para a prescrição de medicamentos, que na quase totalidade dos casos têm de ser ministrados por período aqui na apostila está de 6 meses, tá? Uma observação aqui importantíssima também. Você tem que observar o transtorno, se é o caso do paciente. Obviamente, se você perceber que ele está em tratamento com o psiquiatra, tem que sempre averiguar, rastrear o tipo de medicamentos que eles fazem, que ele está usando, ver os efeitos colaterais, enfim, observar, porque dependendo do efeito colateral, pode vir a comprometer a terapia que ele está fazendo com você. Então, ver há quanto tempo ele está fazendo uso daquele medicamento. Ansiolíticos, antidepressivos não podem passar mais de 4 meses, porque podem provocar dependência e podem virar placebo. O organismo não tem mais nenhum efeito sobre o organismo. Então essas observações devem ser feitas pelo terapeuta. Por isso a anamnese, o questionário de saúde tem que ser bem feito. E quando é no caso do suicídio, a principal emergência psiquiátrica, normalmente ligada, o suicídio está sempre ligado às depressões agudas, e a manifestação de sua intenção, verbalizada ou percebida pelo terapeuta, deve prontamente suscitar no referido o encaminhamento deste paciente ao psiquiatra para ele ser medicado, avisar a família. Eu sei que tem uma ética terapêutica, mas no caso de uma provável ideação de suicídio, ou no caso desse já assintoso, tem que se avisar os familiares mais próximos, porque a ideação nós sabemos muito bem que já é uma proposta apresentada para que ele venha efetuar aquilo que ele está falando. E a definição, o transtorno do pânico é de início súbito, né? Estamos agora falando sobre a questão do transtorno de pânico. Ele acontece de uma forma súbita, inesperada, inusitada, tá? E sem reação aparente nenhuma. Em geral, oculta um quadro de grave ansiedade. O pânico, a origem do pânico está associada a um quadro grave, agudo de ansiedade, que com certeza promoveu esse pânico, né? E aí nós vamos observar aqui a evolução e a sintomatologia do ataque de pânico, da síndrome de pânico. O primeiro ataque é sempre inesperado,
né? Pode acontecer em qualquer lugar, no elevador, no ônibus, na rua, e os sintomas vão surgindo aos poucos e duram cerca de 10 minutos. Cerca de 60% dos pacientes apresentam sintomas já de depressão e fobias irracionais. Então, o portador da síndrome de pânico, ele apresenta como características a depressão e a fobia irracional, né? O medo irracional de coisas, né? de estar em público, por exemplo, enfim, de insetos. O medo irracional, porque que para os outros são comuns, para ele acaba sendo algo exacerbado. Vamos agora para a página de número 12, né? Nós vamos ver os sintomas aqui relacionados à síndrome de pânico. Taquicardia, palpitações são as características que vocês devem se familiarizar, que fazem parte da conjuntura da sintomatologia da síndrome de pânico. A respiração fica ofegante, falta de ar, ele sente sensação de sufocamento, principalmente aqui, né? Náuseas, tontura, flutuação, desmaio, tremores, calafrios, calor, sudorese intensa, sentimento de realidade, ele tem ausência da realidade, dor no peito, às vezes intensa, e que unido aos sintomas acima, muitas vezes se confunde até mesmo com infarto, como angina. É comum a entrada desse paciente no hospital, um quadro cardiológico e não um transtorno de pânico. Então, um médico experiente, principalmente psiquiatra, ele vai até fazer exames por precaução, mas ele vai logo identificar que se trata de uma síndrome de pânico, que pode ser tratada, evidentemente, com medicamentos. Como as causas, não se sabe até hoje, né, exatamente as causas dessa patologia. A hipótese que, resumidamente, podem ser, né, fatores genéticos, desencadeamento sem causa de estímulos ao sistema alerta do organismo, desequilíbrio dos neurotransmissores cerebrais, seria uma disfunção do lócus com liberação de noradrenalina. Então, uma pessoa com nível de estresse muito alto, ou seja, ela tem grandes possibilidades de desenvolver essa patologia, mas ela normalmente parte de uma ansiedade aguda, que sem sombra de dúvidas não deixa de estar nunca conectada ao nível de estresse, né? Nível de estresse da pessoa. Ela vai acumulando problemas, vai guardando, e ela não consegue resolver aquelas pendências, e de uma forma inesperada ela dispara a síndrome de pânico, que também está conectada a eventos traumáticos profundos, né? E o diagnóstico é um distúrbio real, e demonstra uma conduta, um comportamento incapacitante, só controlado por tratamento específico, como ansiolíticos e antidepressivos, aliados também à terapia. Então, a síndrome de pânico, nesse caso, aliado aos tratamentos dos antidepressivos, dos ansiolíticos, juntamente com a terapia, ela tem cura, né? E como diagnosticar? Síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas, e todos citados acima, se contabilizarmos 4 deles que reforçam, que caracterizam a síndrome de pânico, né? Mais a taquicardia, sudorese, né? Dores no peito, sufocamento, são os 4 principais que dão uma característica à síndrome de pânico. Perfil da população, normalmente a síndrome de pânico está mais relacionada às mulheres, né? É mais ou menos de 3 mulheres para cada homem. Então, proporcionalmente, a síndrome de pânico ela atinge mais as mulheres. E como se conduzir com o paciente? Primeiro, medicá-lo, sempre com medicamentos já citados, caso se ele estiver portando esses medicamentos no momento, que são os antidepressivos e os ansiolíticos. E segundo, terapia, complemento junto ao tratamento medicamentoso. Explicar ao seu paciente, enquanto as crises não cessam, que a crise é angustiante e muito desagradável, mas não mata, cessa em 10 minutos. Tem que ser uma ação pedagógica, parte do terapeuta, orientar ele, porque o portador da síndrome de pânico, ele pensa
é o medo do medo, o medo de morrer, o medo de estar morrendo. Então tem que orientar ele que é uma crise que vem, né, procurar fazer com que ele se acalme, que ele respire relaxadamente, contando de 1 a 10, e no intervalo dessa contagem, dessa intervalação, ele tome um pouco de água, que isso acalma ele, relaxa ele, e ele vai fazendo trocadilho, objetivando fazer com que ele comece a pensar coisas boas, coisas positivas, que vão fazendo alterar o quadro dele. Então a crise, se o paciente sentir que está entrando em crise, não hipervalorize. E isso, aqui na apostila está explicando para respirar fundo 3 vezes, usar a técnica de relaxação, você já sabe, cumprir rigorosamente o tratamento medicamentoso e as sessões de terapia, e o prognóstico em geral acaba sendo muito bom com o tempo. Então, entre a mente e o corpo, estresse e saúde, em nosso estudo de emergência médica, poderíamos chegar à conclusão de que o estresse é a coadjuvante principal, tá? Eu já falei mais cedo, né? Influi diretamente nos casos da angina, do infarto, da asma, distúrbios hormonais, descontrole de pressão arterial e de níveis de glicose no sangue, inclusive asma, diabetes e hipertensão de fundo emocional. Então, vocês estão vendo a relevância do estado emocional do paciente. Então, é muito importante averiguar como está o nível de estresse do seu paciente, principalmente nos primeiros momentos terapêuticos, na entrevista preliminar, procurar saber como ele anda, se ele dorme bem. Na verdade, é um tratamento holístico, né? A terapia ela tem que atender seu paciente de uma forma holística, não pode deixar passar nada. Você está ali para tratar dos bastidores mentais, da saúde mental, porém você tem que fazer uma busca, fazer um rastreamento em todos os níveis, porque a coisa é muito séria. E isso é difícil de acontecer no consultório, mas pode acontecer, e principalmente dependendo das intervenções que você irá fazer, dependendo das ferramentas psicoterápicas que você vai fazer, porque você estará conectando os traumas, né? Os traumas que estão ali no inconsciente, e isso vai evocar na memória muitas situações que normalmente não são boas e irá mexer com o emocional do paciente, pode eclodir um quadro como esse, ok? Então, muito cuidado, muita delicadeza em preparar sua anamnese, rastreie totalmente, holisticamente a vida, a saúde, né? O ambiente que ele está, com o ambiente na sua casa, ambiente de trabalho, se ele dorme pouco, se ele dorme muito, quais são os medicamentos que ele toma, procurar averiguar os medicamentos que ele toma, efeitos colaterais, tudo isso é importante para o terapeuta. Então, obviamente, quando se fala da emocionalidade, tem tudo a ver com os quadros mais frequentes, ansiedade, expectativa, né? Sensações de tensão, irritabilidade, inquietação, angústia, incapacidade de relaxar, a pessoa começa a se esquivar de tarefas, músculos doloridos ou tensos, ranger de dente, transpiração, dores de cabeça, sensação de desmaio. Então aqui tem na página número 14